boa tarde a todos. Eu sou o Walter Acra, gerente de canais de distribuição do Cienge, e hoje nós teremos aqui um webinar, mas na verdade é um bate-papo com dois grandes especialistas para a gente tratar do tema vendas no mercado da construção civil. E antes que a gente inicie, eu só queria avisar que o chatzinho está disponível. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem fazer. A gente responde ou no momento ou deixamos ali para o final da nossa apresentação. Mas é muito importante a interação e é muito importante ter as perguntas de vocês. Então, podemos ali iniciar e vamos falar aqui com os nossos especialistas. Nós temos aqui o Diego Russi, que é o gerente de pré-vendas da Exact Sales. Diego, muito obrigado pela sua presença, muito legal a sua disponibilidade. Fala um pouquinho ali da Exact, fala um pouquinho do Diego para a gente conhecer. Walter, querido, muito prazer. É uma honra fazer parte aqui do webinário. Eu sou o Diego, galera, Diego Russi, gerente de pré-vendas da Exact Sales. A Exact Sales é uma empresa de tecnologia aqui de Florianópolis, desenvolvedora do maior software de Sales Engagement da América Latina, um software que contribui para a otimização dos processos comerciais. Então, ele vem ali na etapa de qualificação das oportunidades entregues, né, para a área de vendas. Nós já temos aí mais de 10 mil usuários no Brasil, e é um software, um LRM, né, um software que vem antes do CRM, que contribui aí para a prospecção e qualificação de leads, Walter. Excelente. Também está conosco aqui o Marlos. O Marlos é o CEO da PSA Sistemas. Marlos, bem-vindo, obrigado pela presença. Conta um pouquinho da PSA e do Marlos para a gente aqui, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Agradeço aí o convite para participar com vocês. A PSA é um parceiro já da Softplan aí de longa data, mais de 20 anos aí a gente atua juntos. O Marlos é administrador de empresas por formação, com especializações em finanças, controladoria e gestão de negócio. Tem formação técnica também em edificações e eletrotécnica. Atuamos já há mais de 20 anos na indústria da construção, né? É o nosso foco, e a gente está chegando, batendo na primeira casa de milhares de projetos realizados. Tá? A PSA é uma empresa de consultoria empresarial que tem um DNA de tecnologia. Então, com essa parceria que a gente já tem com a Softplan há mais de 20 anos, atuamos em diversos estados da federação, e com o Cienge a gente já tem mais de 650 projetos realizados, né? Além de implantação e consultoria ligada ao RP Cienge, a PSA também tem outras unidades de negócio que são complementares ao próprio RP. Uma delas é a inteligência de negócio, onde a gente tem toda a parte de business intelligence, um BPO financeiro, né, que é uma terceirização de alguns serviços administrativos financeiros, e o desenvolvimento de software. Então, a gente também tem aqui, dentro do grupo, uma estrutura de software house, né? E nessa última, inclusive, eu destaco um pouquinho da especialidade que a gente tem de automação e integração entre softwares, que tem sido aí muito demandado nos últimos anos, aí, principalmente por empresas que têm essa necessidade de fazer ferramentas conversar. Excelente. O Marlos, na verdade, está sendo modesto, né? Como ele falou, ele tem centenas de projetos, centenas de vendas feitas, então ele tem ali uma experiência e vai contribuir bastante com o nosso bate-papo aqui. Mas já começando com o Diego. Diego, conta pra gente aí como é que tá 2021 para Exact Sales, e o cenário e o desafio de vocês aí para o segundo semestre. Como é que tá? Boa, boa. O ano começou bem aquecido, né? Então, querendo ou não, a gente vem de um cenário muito desafiador, né? O cenário pandêmico muito, muito desafiador. E nós conseguimos entrar no ano muito bem, né? Então, o nosso primeiro quarter, ele teve um crescimento aqui relacionado à pré-venda, né? A área que é responsável por entregar oportunidades qualificadas para a área de vendas, né? Então, nós tivemos um crescimento em cerca de 50% ao último quarter de 2020. Então, o nosso início de ano foi muito bom, e do segundo quarter, do primeiro quarter para o segundo quarter, e também do segundo quarter para o terceiro quarter, que é esse que a gente acabou de entrar agora, nós tivemos um crescimento aí também na casa de 10%. Então, estamos sentindo uma retomada, né? Estamos sentindo um aquecimento aí com relação à retomada,
e os nossos resultados vêm sendo positivos, né? Então a gente vem conseguindo crescer mês a mês, quarter a quarter, a gente vem conseguindo crescer o nosso resultado, colocando em prática o processo de sales engagement, né? A praticar o sales engagement para contribuir com o resultado da empresa, Walter. Cara, muito legal, muito interessante mesmo o crescimento. Até o Diego estava contando para a gente antes, né, da apresentação aqui, que eles estão voltando presencialmente lá para Exact Sales. E ele acredita que isso até melhora os números, vai ser interessante. Depois ele vai contar para a gente como é que é esse retorno, né? Tivemos a ida e vamos ter a volta, é alguma coisa diferente também. E na PSA, Marlos, está mais ou menos nesse ritmo, nesse rumo? Como é que você vê o ano de 2021 e a perspectiva para o segundo semestre? Então, eu concordo com o Diego também, acho que a palavra que traduz bem, né, esse momento que a gente vive é desafio, né, então 2021 tem se mostrado um ano desafiador, principalmente porque se a gente for pensar em termos de limitações, né, que o momento que a gente vive acabou nos trazendo. Então, isso acabou dando condições para alguns novos métodos, né, principalmente ligados a vendas, pudessem ser consolidados, né. Então, aquela visão que a gente tinha ali atrás, né, de represamento lá em 2020, principalmente alguns meses, né, quando começou a pandemia ali, isso acabou, não existe mais. A gente tem um mercado hoje dando resposta, né, à altura da necessidade que se impõe. Então, a construção civil, né, tem sido protagonista aí no mercado, a gente tem visto quanto a construção tem ajudado a manter a economia aquecida, né, e um nível de atividade relativamente alto, né. As empresas têm investido pesado em soluções que tragam dinâmica às suas operações, né, e facilidade de acesso. Então, para os diversos envolvidos aí, para que os diversos envolvidos possam atuar de onde estiver. Então, eu entendo assim, se a gente manter esse cenário que a gente tem hoje, dado o crescimento dos últimos meses, sem dúvida nenhuma, a gente vai chegar no final do ano comemorando um resultado excelente, né, frente ao que a gente está vivendo hoje. Que bacana, né? E é bem isso mesmo. Nós também estamos com resultados aqui no Cienge bem expressivos, comparando com o ano passado, etc. Achamos também que o mercado da construção ele tem muito ainda a se digitalizar, mas esse home office forçado nos ajudou bastante em quebrar algumas barreiras e fazer implantações, vendas remotas. Isso acontece bastante. Voltando, Diego, você falou agora há pouco na sua última fala de processos, né? E eu sei que a Exact Sales tem os processos bem definidos. Você pode nos contar como é que são esses processos aí de vocês? Perfeito, claro, Walter. Os processos contribuem para a celeridade, né? Contribuem para que a esteira de produção, a linha de produção em vendas, ela seja efetiva. Então, a pandemia, toda crise traz a oportunidade, né? Então, querendo ou não, a pandemia contribuiu oportunamente em tirar muitos gestores da zona de conforto, muitos proprietários, enfim, gestores comerciais da zona de conforto e explorar novas formas de trabalho, novos meios de gerar resultado, né? Então, a adaptação foi muito demandada. E a tecnologia também foi muito demandada, tendo em vista que o cenário home office, o cenário pandêmico, o cenário home office, enfim, foi o meio o cenário home office foi o meio que permitiu a adaptação de muitas empresas continuarem trabalhando, né? Então, querendo ou não, estabelecer processos e unir a tecnologia aos processos é extremamente necessário, é extremamente importante para esse momento em que nós passamos. E isso se tornou o novo normal de muitas empresas, né? Então, querendo ou não, nós nós usamos a nossa própria tecnologia que está inteiramente conectada aos nossos processos comerciais, desde a geração de demanda, né, desde do lead sendo gerado via inbound ou do lead sendo gerado via outbound, até a entrega
do cliente para pós-venda, né, até a entrega do cliente lá em CS, por exemplo, implementação, a tecnologia ela é extremamente necessária. E os processos entre as áreas e os processos entre as etapas dessa jornada que o lead, o cliente passa, enfim, também merecem a atenção do gestor. Então, aqui na Exact nós temos uma área de geração de demanda conectada à área de marketing, que está lá atraindo e gerando demanda, né, gerando listas de possíveis oportunidades para a pré-venda poder trabalhar, poder qualificar, e a pré-venda, que é a área que eu gerencio, é uma fonte riquíssima de dados, né? Justamente porque a nossa missão ela é, de fato, extrair informações ricas, profundas, fazer uma qualificação profunda de dados com os leads que a gente avança aí no nosso funil e entrega para a área de vendas. Então, a pré-venda tem essa missão de fazer uma investigação profunda, de conseguir desbravar bem do cenário do lead para encaixar o momento de compra, a pessoa certa, o ICP, né, o perfil de cliente ideal, aquilo que eu de fato preciso que eu encontre, aquele cliente que de fato tem sinergia com a minha solução. Então, e aí a entrega para a área de vendas. Então, o processo ele precisa estar muito bem desenhado, e discernindo bem as áreas, né? Então, eu tenho uma área que cuida da geração de demanda, uma área que cuida da atração de leads inbound, eu tenho a pré-venda que cuida da qualificação profunda de dados e, ao mesmo tempo, também desbrava o mercado em outbound. Nós entregamos demanda para a área de vendas converte aquele lead em venda, né? Converte aquele lead em cliente. Então, os processos bem estabelecidos e a tecnologia ela está intrínseca ao processo. E é isso que faz a nossa esteira de produção fluir, né? Perfeito. E vendas é isso, né? É metodologia, processos, dados, aí que a gente consegue fazer uma venda bem assertiva e mostrar a solução ideal para os nossos clientes. Na PSA, Marlos, é diferente? Como que prática? Quais as práticas que vocês utilizam lá no dia a dia da operação de vocês? Então, além de concordar com tudo que o Diego colocou, né, e assim, além de metodologia, processo, ferramentas, né, tem uma variável aí no meio, né, fundamental no dia a dia, que define mais ou menos sucesso também em vendas, que é o capital humano, né. Aqui o que a gente faz muito é investir em conhecimento de negócio, né, até pela vertical que a gente atua, para que o nosso pessoal de linha de frente saiba identificar, né, quais realmente dores irão encontrar, seja vindo de uma qualificação, seja vindo de um outro ambiente, mas a ideia é sempre dar condições de identificar dores, né, encontrar essas dores mesmo que elas não estejam tão latentes, tão claras durante o processo ali de qualificação, saber tratar, né, as objeções nos momentos que elas ocorrem, saber como construir um ambiente de solução para a operação do cliente. Né? Então, assim, a gente atua num mercado carente de soluções de negócio. Né? Então, quando se pensa na operação do dia a dia, é preciso saber como conduzir uma oportunidade agregando valor aos pontos de dor que o cliente, porventura, coloque. Né? Então, eu entendo isso como essencial para o sucesso da venda. Então, é uma esteira, na verdade, né? Se a gente for pensar bem, isso tudo vai direcionar para uma estratégia de atuação naquela conta com aquele lead, e isso aí está ligado diretamente ao sucesso, à conversão que tem lá na ponta. Né? Essas são algumas das práticas aí que a gente tem aqui. Legal. Você lembrou de duas coisas muito importantes que a gente não tinha falado, capital humano e ferramentas, né, que fazem toda a diferença mesmo. E utilizou uma outra palavra que vai bem ao encontro aqui do que a gente enfrenta, que são objeções. Diego, como é que essas objeções do mercado para vocês, como vocês lidam com ela, né? Em que momento do processo você julga o mais importante de todo aquele processo? Perfeito, claro. Até para complementar um pouco do que o Marlos falou, processos, ferramentas e pessoas, né? E pessoas movimentam os processos e usam as ferramentas. Então, querendo ou não, a pessoa está no... São as pessoas que movem os números, né?
O que seria da nossa operação se não fossem os nossos pré-vendedores, se não fossem os nossos vendedores, né? E no caso, a pandemia foi uma escola de objeções, né? A gente precisou lidar aí com um momento que, querendo ou não, muitos mercados foram altamente impactados com a pandemia e, consequentemente, as objeções vieram, né? Então, querendo ou não, o nosso time precisou, do lado de cá, se aprimorar muito, principalmente usando um discurso de não pare, adapte, né? Então, se aprimorar muito em manter a empatia em primeiro lugar, então manter a empatia diante do momento e se aprimorar muito em meios e mecanismos para estimular o nosso lead a não parar, a se adaptar de fato. E uma das coisas que nos ajudam muito aqui a saber lidar com as objeções e tudo mais, olhando para a técnica, né? Então, ouvir o cliente, ouvir o lead, concordar com o lead, enquadrar e contornar a objeção e tudo mais. Só que, de todo modo, a gente previamente, fazendo o nosso trabalho de pré-venda, previamente a gente já sabe quais são as objeções mais frequentes. Então, a gente consegue, na nossa própria tecnologia, atribuir dicas para aquelas objeções mais comuns diante daquele mercado que a gente está trabalhando, né? Então, quando o meu pré-vendedor ele vai ligar para um determinado mercado e ele encontra determinada objeção, enquanto ele está praticando ali a qualificação, a gente já tem um acervo de dicas dentro do próprio software, dentro da própria ferramenta, que guia o pré-vendedor a contornar aquela objeção de forma bem sucedida, né? Então, querendo ou não, é uma forma que contribui muito além da técnica, né? Que o pré-vendedor pode utilizar ali no telefone para conseguir contornar a objeção. É outra forma que contribui muito aqui para que a gente consiga avançar com os nossos leads no funil, né? Legal, e é bem isso mesmo, né? Essas objeções, às vezes, elas se repetem mesmo. Você começa a ter alguma coisa e ali começa a fazer parte da capacitação dos profissionais, né? Que já vai ter que começar a ter as respostas, não pode ser mecânica, mas já tem uma resposta para aquilo. Na PSA é assim também, Marlos? Você tem algumas objeções, você trata elas como, né? Então, é interessante o discurso do Diego, principalmente quando a gente vai falar de objeção, e aí eu até trago para uma fala que eu costumo colocar aqui na empresa, né? A objeção, ela, quanto mais conhecida, menor impacto ela tem dentro do processo de vendas, né? Então, com o passar do tempo, naturalmente com a experiência que você ganha, né, de atuação, as objeções elas vão se tornando muito comuns, né? E aqui a gente até desenvolveu um depara de objeções ao longo do tempo para poder ajudar a nossa equipe nos momentos que elas ocorrem. Mas a pandemia trouxe também uma situação interessante da gente ter que redescobrir, né? Ou melhor, descobrir algumas novas objeções que acabaram sendo impostas pela situação que a gente vive. E isso foi um aprendizado novo que a gente teve exatamente para poder ter a condição de trabalhar, né, com essa relação de depara de objeções. Tem toda a parte técnica, como o Diego colocou, né, de empatia, de evitar ter uma resposta negativa no momento inadequado. Então, tudo isso faz parte do processo de gestão, entre aspas, da objeção, né? É lógico, tudo isso, em termos de materiais, é orientativo, né? Isso aí tem que ser somado aos outros itens de apoio que dá condições a um executivo de venda para vencer todas as objeções que ocorrem durante a jornada de venda, né? Então, normalmente, falando um pouquinho mais aqui da gente, né? Normalmente, as grandes objeções ocorrem em dois momentos, né? Bem claros para nós, um momento ali ainda de qualificação, né? Isso ocorre normalmente quando você tem um lead um pouco menor, com a maturidade também, né? Um pouco reduzida. E tem também objeções mais fortes que ocorrem naturalmente ali no momento da negociação, principalmente quando a fase anterior, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho,
mas quando você tem uma fase ali de desenho de solução, por exemplo, e ela não foi tão eficiente, tão assertiva, você acaba tendo um nível de objeção um pouco maior aí nessa fase da negociação. Tá? Outro ponto também que eu acho que vale a gente destacar aqui em relação à objeção, a ter condições de tratá-la, né? Quando você vai para uma esfera de fase da jornada de venda um pouco mais avançada, é interessante conhecer a parte de mercado mesmo, né? Ambiente de mercado no momento, né? Por exemplo, saber como é que seus concorrentes estão operando, né? Muitas vezes durante uma negociação surge muito na mesa, né? Alguma forma, algum momento de argumentação em relação a algum concorrente. Então, conhecer seu concorrente, conhecer quais são as soluções de produto e serviço que um concorrente como esse pode ter no momento. Isso ajuda bastante também a vencer objeções que são relativamente comuns nesse momento. Legal. Acredito ali que o maior número de objeções, né, teoricamente, ele vem mais de uma prospecção outbound. Até onde eu tenho na memória, Exact 6 utiliza bastante o outbound. Vocês utilizam inbound ou outbound mais, Diego? Predominantemente outbound de fato, né? A gente liga para pessoas que não estão esperando a nossa ligação, né? Em momentos em momentos que o lead de fato não está esperando a ligação. Então, é comum, as objeções são comuns, a operação comercial. Eu concordo plenamente com o Marlos no conceito de trabalhar, né, preparar o time, ter uma matriz de objeções ali bem estruturada, conhecer o mercado, conhecer os concorrentes, entender quais são as dores que você pode atender, e para isso você precisa saber muito bem para quem você quer vender, por isso o perfil de cliente ideal, né? Então, quanto mais alinhado os leads que você está trabalhando, seja de inbound ou de outbound, quanto mais alinhado esses leads estiverem com o ICP, melhor, né? Porque assim você já vai ter mais domínio das possíveis objeções, das possíveis dores, e conseguir ter uma geração de valor efetiva, ao ponto de conseguir tracionar o lead adiante no funil, né? Então, as objeções são comuns, muito naturais, na pré-venda, na área comercial, e no outbound, né, na prática de outbound também. E assim, as objeções principais são: me liga depois, me manda um e-mail, né? Enfim, então os nossos pré-vendedores, eles precisam ter muita técnica em si para conseguir driblar isso, né? Para conseguir avançar com o lead, conseguir segurar o lead no telefone e cumprir a missão, que é qualificar e agendar uma reunião para o vendedor. Né? Então, aí ele precisa aprimorar a abordagem dele, ter uma abordagem bem efetiva, agregar autoridade, agregar prova social, enfim, para de fato conseguir mostrar para o lead que não queremos unicamente vender, né? Queremos gerar valor, queremos conhecer o lead de fato profundamente, ver se faz sentido essa relação, né? Perfeito, né? Gerar valor e ver se faz sentido, porque não é qualquer venda, tem que ser uma venda bem feita. Isso. E o cliente tem que ser ele vai nos indicar, ele vai consumir mais, ele vai virar um ICP de verdade, ele vai ser bem legal. Aqui no Cienge... Pois não. Desculpa, Walter, é um princípio até de colocar o cliente no centro, e preservar a própria experiência dele, desde o momento que desde o momento em que ele entra no funil, né? Desde o momento em que ele está lá no topo do funil. Então, seja de inbound, então eu preciso fazer com que aquela experiência em inbound seja efetiva para ele, ou no outbound, né? Eu preciso que aquela ligação fria que eu vou fazer, aquela cold call que eu vou fazer ali com aquele lead, também seja bem sucedida, e aquela experiência dele na pré-venda, nesse ponto do processo, que é a qualificação, também seja efetiva. Isso vai engajar o lead, né? Engaja mesmo. Aqui no Cienge, nós temos uma operação muito forte de inbound. A maioria das nossas vendas ainda é feita com origem inbound. O nosso marketing, há alguns anos, tem feito aí um excelente trabalho, gerando conteúdo, blog, material,
e atrai muita gente. Se você digitar alguma coisa relacionada à construção civil, provavelmente você vai cair aqui no site do Cienge. Já estamos com quase 3 milhões de acessos só esse ano nos nossos blogs. Então, isso atrai muita gente, claro que atrai também curiosos, estudantes, aquela coisa toda. Então, nosso pessoal de marketing tem um SLA, feito o SLA, ele passa ali para os nossos SDRs, os SDRs telefonam, qualificam aqueles MQLs, os que vieram do marketing, e a partir dali, eles inserem em nosso CRM, para seguir o fluxo do CRM, qualificação, solução, etc, 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 e passam para os nossos canais, porque as nossas vendas são feitas 100% delas via nossos canais de distribuição, os 22 espalhados por todo o Brasil, e o Marlos e a PSA são um dos nossos maiores canais que eles estão no Centro-Oeste. Dito isso, então, recebemos os leads, passa para os SDR, qualificam e manda para o canal, manda para o Marlos, manda para o PSA. E, Marlos, quando você recebe esses leads, ou você prospecta, que eu sei que você tem uma operação de prospecção, você contou para a gente, qual o seu desafio e qual a estratégia para você manter ele, como o Diego contou para a gente, num funil saudável, fazer ele correr e descer no funil até se tornar em vendas? Então, Walter, eu vou começar minha fala falando, acho que de cada etapa dessa, né, que foi sendo descrita. Porque o fluxo, ele cai aqui para a gente, o lead, né? Ele cai aqui para a gente num ambiente que a gente trata ele ainda como qualificação, principalmente o inbound, né? Onde ali é onde a gente vai exercitar um pouco mais o entendimento do tipo de negócio daquele cliente, o porte, as dores latentes e não latentes, né? E aí, obviamente, isso é objeto de pesquisa, de busca de informações em pontos estratégicos que a gente consegue entrar, possíveis objeções, que a gente falou agora há pouco, e momento de negócio. Esses são os pilares, inicialmente, dessa qualificação mais bem enriquecida, né? Mesmo a pré-qualificação, como eu disse, sendo feita aí pela equipe da Softplan, a gente acrescenta a análise esses outros componentes exatamente para empoderar, né, o segundo momento, né, que é o momento ali de contato, que a gente trata isso aqui, a terminologia nossa ali é de solução. Então, com base no entendimento dessa primeira etapa ali de qualificação, a gente vai para esse segundo momento, onde a gente tem a estratégia de atuação definida por lead, tanto em termos de produto quanto em termos de serviço, né? Então, a gente, talvez essa seja a fase até mais importante do planejamento da venda, porque se a gente erra aqui, provavelmente a gente não vai ter outra chance naquela conta, né? Pelo menos naquele momento ali que está se trabalhando. Então, vencida essa segunda etapa de desenho da solução e definição de estratégia de atuação, aí a gente vai para a etapa de reunião, apresentação, né? Tem vários termos aí que se usam no mercado. Aí aqui, teoricamente, é onde a mágica acontece, né? Por quê? Porque é aqui que você tem a oportunidade de apresentar uma estratégia de solução, entre aspas, personalizada, né? Para aquele contexto de negócio que a gente conseguiu captar durante as fases anteriores. Aqui também é fundamental ter disciplina, né? Disciplina, método, mostrar autoridade, né? Através de conhecimento de negócio, know-how. Isso faz muita diferença nesse momento. O encantamento nessa fase, quando ele é certeiro, ele reduz, e são números que a gente tem aqui, reduz até 20% o ciclo médio da venda, né? Então, por isso que é tão importante você ter planejado, acertado no planejamento, por isso que lá atrás, quando a gente falou de capacitação, né, de pessoas, ter o capital humano mais bem qualificado, exatamente para que, quando chega aqui nessa fase, a gente possa fazer a coisa girar de uma maneira que seja mais eficiente. Aí, obviamente, depois entra a fase seguinte, a fase ali de negociação. Aqui, inclusive, cabe um parênteses, porque assim, eu vejo muita empresa que às vezes atua de forma eficaz nas etapas anteriores, mas quando chega aqui, às vezes a disciplina, o foco acaba se perdendo, né? Então, a decisão de compra, né, todos sabem, tem uma série de fatores que influenciam, né? E manter uma cadência determinada para cada cluster que você teve ali de lead, né? Com método
é fundamental para a conversão. E, obviamente, deve ser, assim, sempre que possível, reforçar as entregas de valor, né, nessa fase aqui, com base no que foi levantado durante o processo, né? Aqui também eu acho que vale um capítulo relacionado a CRM, né? Então, isso tudo acontece e há uma cadência e uma condição de acompanhamento, você tem ferramenta para isso, né? E aí é onde o CRM, sem dúvida nenhuma, pode apoiar a equipe aqui até essa disciplina durante o processo da venda. Aí a chance de conversão ela aumenta sensivelmente, né? E aí a última etapa, que seria ali o contrato, onde você finaliza ali com a estrelinha de negócio fechado. Basicamente, essas são as grandes etapas aí que a gente trabalha aqui. Duas palavras aí, né? Encantamento e cadência. Cadência é algo extremamente importante, né? E o encantamento também. É bem legal o que você falou. Nós temos aqui duas perguntas, talvez uma seja para o Marlos. Eu não entendi, Chamba, talvez se você puder melhorar, talvez o Marlos tenha entendido. Como melhorar a prestação de serviços na construção civil? Eu não sei em que você quis se referir, Chamba, se é na obra ou é alguma coisa relacionada a software. Não sei se você entendeu diferente, Marlos, do que ele pergunta para a gente. A pergunta está um pouquinho mais ampla, mas acho que dá para a gente poder falar um pouquinho. A prestação de serviço, seja inclusive no mercado da construção ou qualquer outro, né, ele parte do princípio de que a entrega de valor do recebedor do serviço, ela tem que estar alinhada com quem esteja fornecendo. Então, isso que a gente está falando aqui acaba remetendo exatamente a isso, né? Então, se eu tive um processo de descoberta adequado para poder entregar para ter a entrega final para o cliente conforme esperado, naturalmente você está melhorando essa prestação de serviço, né? É lógico, como eu disse, como está uma pergunta um pouco mais ampla, eu estou me atendo aqui exatamente ao tema que a gente está discutindo, né? Mas vai muito nessa linha, né? Descoberta do que entregar versus aquilo que se espera receber. Quando essa equação ela tem uma igualdade, aí tudo lindo para os dois lados. Perfeito. Antes de eu passar uma pergunta aqui para o Diego, do Índio Corretor, interessante com relação à construção civil, é legal de falar que a gente vai ter um evento bem bacana, que é o Constru Summit, que ele vai reunir todos os elos da cadeia, vai ser online e vai ser 3D, não vai ter avatar, mas você pode entrar no stand, entra em outro stand, vai ser bem interessante, vão ser mais de 50 palestrantes, 100% online, com experiência 3D, toda a arrecadação do evento, é mais legal ainda, vai ser doada para a Construid, que constrói e reforma casas para famílias carentes, né? Então os ingressos já estão à venda, vale a pena garantir ali o primeiro lote e participar conosco, aprender mais ainda, e vai ter mais ainda, Chamba, alguma coisa com relação à prestação de serviço, como o Marlos falou para a gente. Já o Índio Corretor, essa aqui é para ti, Diego, aqui no mercado do interior do Rio Grande do Sul, não temos a pré-venda. Por não termos a pré-venda, isso não distancia o contato do vendedor com o lead, o fato de não ter o pré-venda? Boa pergunta, né? Índio, eu provoco a reflexão do quanto os seus vendedores estão tendo visitas ou reuniões improdutivas, né? Porque a missão da pré-venda é eximir o trabalho de qualificação do vendedor. Então, o vendedor ele precisa, sim, validar as informações e enriquecer ainda mais a qualificação, só que, de todo modo, o papel do vendedor não é qualificar o lead, né? O papel do vendedor é vender. Então, a pré-venda ela vem com essa missão de entregar oportunidades qualificadas na mão do vendedor, e o vendedor ele vai ter o tempo dele inteiramente voltado à prática da venda, né? Então, se ele recebe os leads bem alinhados, com as dores bem alinhadas ali, né? A dor correta, as informações ali que a pré-venda encontrou como informações específicas que vão contribuir para que o vendedor consiga gerar valor na reunião de venda ou na visita, né, de venda,
consequentemente, isso vai proteger a conversão da venda, né? Então, a conversão, o ciclo de venda, enfim. Então, querendo ou não, é importante você refletir aí como que está a conversão de venda dos seus vendedores, e é importante refletir o quanto tempo o seu vendedor está se dedicando em tarefas que uma pré-venda pode fazer, né? E, consequentemente, ele focar no que mais importa, que é a própria venda. E eu gosto muito de destacar um ponto que é o delta de produtividade. Às vezes você tem alguns vendedores no teu time, uma parte, aliás, vende muito bem, outra parte não vende tão bem, né? E aí, o porquê que não vende tão bem? O que está acontecendo nesse meio do caminho, né? É técnica? Ou é a demanda que está recebendo? Ou o pré-vendedor, ele conta mais com feeling, né? Enfim, então é importante desbravar isso, e eu particularmente defendo muito a cultura de pré-venda, porque ela tem essa missão, né? De entregar a oportunidade qualificada no momento certo de compra, com a validação de budget, né, por exemplo, para o lead chegar bem alinhado ali, sabendo que tem um custo que vai ser assumido no final, caso tenha ali interesse, né, na solução, enfim. Então, querendo ou não, o vendedor, ele vai conseguir aumentar mais a sua conversão, ele vai conseguir ter um ciclo de venda mais efetivo. Então, para pensar aí como que está a demanda do seu time de vendas, né? Se os seus vendedores estão tendo uma fatia do tempo aí improdutiva com leads que não estão convertendo, e aí dá uma olhada para isso, né? Eu iria por esse caminho. Perfeito, que são processos e habilidades, né? A gente sabe que tem aquele cara do fecha, o closer, que ele tem aquela maior facilidade do fechamento quando vem qualificado, e ele rende muito mais, ele traz muito mais retorno. Índio de pré-vendas ali, o Diego conhece, porque ele gerencia ali 70 pessoas, tá? Então, esse é o cara, se você quiser perguntar para ele, depois ele pode te ajudar bastante com relação a isso, mas eu creio também, temos aqui, o pré-venda é algo bastante importante no processo todo. Pô, que pena, estamos chegando aí, Nilson. Pois não. Walter, eu queria aproveitar e até falar um pouquinho para o Índio aí, que fez a pergunta. Aqui, alguns anos atrás, a gente também misturava, né, a pré-qualificação com o restante ali do processo, por exemplo, com o próprio vendedor. E gente, é um divisor de águas, né? Como foi colocado. Aí são habilidades, são focos diferentes, tem a técnica, obviamente, que é diferente, né? E muda o jogo, gente. Muda o jogo. Vocês podem ter certeza. Então, esse é um pouquinho aí do que aconteceu aqui, e eu estou tentando colaborar aí também. Boa. Legal, show. Pô, você vê, muda o jogo, e muda mesmo, cara. Quando você coloca assim, você trabalha de uma maneira mais processuada, você muda mesmo. Verdade. Antes de finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar para o Diego e para o Marlos algum recado final aqui para o pessoal que está nos assistindo, ou ainda aquele pessoal que vai nos assistir mais adiante. Marlos, tem algum recadinho para nós? Assim, eu queria só comentar, assim, sobre, talvez um pouco mais sobre a necessidade de tratar o método de venda, né? Desde o momento que se inicia lá atrás, na pré-qualificação, na qualificação em diante, mas tratar isso de acordo com a classificação que você consegue enxergar ali do lead, né? Então, assim, um processo, por exemplo, de venda com um lead grande, obviamente, ele é sensivelmente diferente de um lead menor, né? As etapas que a gente citou há pouco podem ter vários desdobramentos de acordo com o tamanho do lead. Então, por exemplo, eu citei lá a etapa de solução, né? Então, que é uma etapa de descoberta. Então, às vezes, um lead maior vai durar semanas e vai ter a necessidade de inúmeras interações para chegar ao ponto de ter uma estratégia adequada, né? É diferente você ter um lead menor, que às vezes com algumas pesquisas você consegue já bater na estratégia mais adequada para aquela situação, né? E outra coisa também que eu acho que vale comentar para enriquecer aqui o papo, quando possível, né, também calcular o ROI do projeto, né? E isso fazer parte do método de venda. Porque quando você consegue chegar numa situação dessa, de mostrar a relação do retorno do investimento, né, dentro de um tempo para aquela empresa, também
você passa a ter uma autoridade perante aquela negociação, aquele lead também maior. Então, esses são os pontos aí que eu gostaria só de complementar. Perfeito. Até antes de pedir para o Diego a palavra final dele, tem uma pergunta aqui do Terrazo, né? Como explicar o financiamento ao lead sem deixar esfriar? Percebo que os leads imaginam um cenário e quando explicamos o processo financeiro, eles desanimam e não retornam mais. Talvez ele esteja falando aqui de uma objeção de dinheiro, de valor. Isso tem o que o Marlos falou, né, de mostrar o valor da solução, o ROI da solução, não as funcionalidades, mas o que ele vai receber em troca com isso, o que ele vai evitar de retrabalho e ganhar em processos. Eu acho que é uma boa resposta para a objeção. E queria ver a opinião de vocês também para essa objeção financeira. Alguma dica e truque aqui para a gente dar para o Terrazo? A geração de valor, ela é altamente necessária, né, no processo de qualificação, e aí spin selling e bunch é o que eu indico que o Terrazo estude e agregue a operação dele ao processo de qualificação dele. Justamente porque o bunch ele tem essa validação de budget, e particularmente aqui na Exact, a gente faz essa validação de budget no final da qualificação, quando a gente já passou por toda a investigação do cenário do lead, a gente já entendeu que a gente tem uma dor ali que a gente pode resolver e que faz sentido avançar. E aí, nesse momento, sabendo disso, existe uma fatia do processo que a gente precisa demonstrar a capacidade, aí, autoridade, prova social, enfim, e questionar, né, amigo, olha, fazendo sentido para você, você teria um orçamento na ordem de X reais para investir numa solução de marketing e venda, enfim, e aí, a depender da resposta, a gente avança com o lead. Mas o ponto principal é não ter medo de perguntar e não perguntar sem gerar valor, né? Então, é um ponto, assim, que precisa se preservar, né? Perfeito. Marcos, algum comentário? Concorda ali com o Diego? Ele falou. A frase final do Diego é perfeita. Tem um momento certo de falar de grana. Então, você tem que estar no momento certo, você tem que ter chegado ao ponto do lead realmente ter enxergado valor naquilo que você está propondo. Aí sim, está na hora de sentar e falar do financeiro. Eu acho que as dicas aí são perfeitas aí que o Diego colocou. Esse é o meu complemento. Excelente. Diego, algum recado final aqui para o pessoal? Boa. Gestão baseada por dados, galera. Eu acho que é extremamente importante no momento que a gente está, e a pandemia provocou uma aceleração disso, né? Olhar cada vez mais para a operação sem contar muito com a intuição. Então, é importante se basear por dados para tomar decisões efetivas, e a operação comercial, ela exige muito isso, né? Então, querendo ou não, a pré-venda ela tem uma missão muito grande de extrair dados ricos dos nossos leads, e isso alimenta, retroalimenta marketing, alimenta a nossa área de LDR, que está lá gerando demanda, prospectando e desbravando o mercado. Consequentemente, nos dá clareza se a gente avança com aquele lead ou não, se a gente precisa melhorar algo na nossa ferramenta ou não, se a gente precisa mudar o nosso ICP ou não. Então, a gestão embasada por dados é a dica que eu dou, né? E manter o foco em pessoas, processos e ferramentas, né? Um tripé fundamental para manter as empresas de pé aí nesse novo cenário, né, de retomada. Perfeito. Dados é algo assim bem importante, vai ter cada vez mais importante mesmo com relação a isso. Bem legal. Puxa, é um tema que a gente poderia ficar conversando horas aqui. Eu acho que era bem legal isso aqui, mas o tempo está acabando e eu agradeço muito aí a presença do Marlos, agradeço demais também o Diego aqui conosco, todos os que estão assistindo nesse momento e os que vão assistir também posteriormente, porque fica ali e a gente fica disponível para vocês nos ouvirem e verem, né? Também, ali no comentários, tem um link de uma pesquisa de satisfação para a gente melhorar os nossos webinars, o que a gente pode fazer melhor nas próximas sessões. Agradeço de coração todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Abração, queridos. Valeu, pessoal.